Aqui nós vamos entender que Jesus ele nos ensina que por amor a Deus nós precisamos aborrecer até mesmo o nosso Pai. Quando nós aborrecemos o nosso Pai, às vezes deixamos de fazer o que o nosso Pai quer para estar na presença de Deus por amor a Deus. Aborrecer a nossa mãe. Muitas e muitas vezes eu deixo de falar com a minha mãe para fazer a obra de Deus e não me envergonho disso. Às vezes eu dou um pouco menos de atenção para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus amigos, para fazer a obra de Deus. É renúncia, é cruz. E aquilo que fazemos ainda é pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou certo de que quando aborreço a minha mãe, se demora a responder um pouco a sua mensagem. Quando ou eu ou você aborrece o seu pai, aborrece a sua esposa, aborrece um filho, por amor de Cristo, você está agradando a Deus. É certo que nós precisamos saber administrar o nosso tempo com a família, com os amigos, com o nosso trabalho, com as coisas de Deus, mas há momentos que nós não podemos atender os anseios. Hoje a minha esposa, ela queria parar mais cedo. Queria parar mais cedo para ir no centro da cidade. As lojas estão ficando abertas até as 22 horas. Eu confesso que ela merece esse passeio. Eu confesso que eu cogitei no meu coração terminar este culto mais cedo, porque ela é uma grande parceira, é uma grande companheira. Mas nós tivemos 30 dias para ir e não fomos. Amanhã nós podemos parar o serviço mais cedo e ir, mas nós não vamos negociar o nosso momento de louvor e adoração diante de Deus para este passeio. Embora ela fique aborrecida por um pouco de tempo, ela vai entender, porque ela é compreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas e muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar. E quando nós abrimos mão, quando nós renunciamos, nós desagradamos às vezes algumas pessoas e muitas vezes nós desagradamos aqueles da casa. Mas é certo que se nós queremos edificar uma vida de comunhão com Cristo, nós precisamos calcular, nós precisamos entender que é desta maneira. Jesus ele disse: se alguém quiser vir até mim, é voluntário, ninguém é obrigado a ir até Jesus. Se alguém quiser ir até Ele, vai. Mas aquele que toma a atitude de ir até Jesus, ele precisa estar preparado para renunciar. Ele precisa estar preparado para abrir mão das suas vontades, para abrir mão dos seus desejos, para abrir mão muitas e muitas vezes da sua família, para abrir mão muitas e muitas vezes do conforto do seu lar, para fazer a obra do Senhor, para abrir mão de um passeio, para abrir mão de um trabalho, abrir mão até mesmo de ganhar dinheiro, de fechar um negócio para estar na presença de Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus entender, aquele que calcula a construção de uma torre, de um edifício, ele precisa calcular os gastos, para que, faltando dinheiro e ele não conseguindo edificar a torre ou o edifício, ele não venha passar vergonha. E quando nós tomamos a decisão de servir a Cristo, nós precisamos calcular. Nós precisamos ter o entendimento de que nós vamos precisar renunciar, vamos precisar tomar a nossa cruz, vamos precisar abrir mão de muitas coisas para estar na presença de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar. Louvado seja o nome do Senhor.